Bom dia, na paz do Senhor Jesus a todos. A reflexão nessa manhã de domingo, 14 de fevereiro, e o texto para a nossa reflexão se encontra em Lucas, capítulo de número 5, e o versículo de número 1 a seguir, a pesca maravilhosa. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao mar de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lado, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que afastassem um pouco da terra, e assentando-lhes ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse: Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, não havendo trabalhado toda a noite, mas nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhes as redes. Só até o versículo de número 6. Essa manhã, para minha reflexão, a gente vai estar falando de um tema muito relevante, e até falava com minha esposa na caminhada matinal de agora há pouco. E o tema é justamente esse, de que a capacidade de fazer as mesmas coisas durante um grande período de tempo, e muitas vezes você não é, quem sabe, visto ou ouvido ou entendido, mas quando aquilo nasce do coração de Deus e é a tua vocação fazer, compensa você insistir nesse, nessa tua vocação, nisso que você foi feito para estar fazendo. E esse texto da pesca maravilhosa traz justamente para nós essa manhã essa reflexão acerca da arte de refazer ou de recomeçar tudo novamente quando se tem a convicção de estar fazendo o que se ama e de que está procurando fazer a coisa certa, mesmo que muitas vezes você não consegue acertar 100% porque somos humanos, mas o que vale é a vontade de procurar se aperfeiçoar e de procurar fazer a coisa certa, mesmo que isso custe-lhe um alto preço. Estamos diante aqui do primeiro chamado dos discípulos de Jesus, e o mestre por excelência nos ensina algumas coisas aqui, e eu quero falar de 2 coisas: sobre o ato de afastar e sobre o ato de ir a águas mais profundas, ao mar alto, para o nosso aprendizado de que nunca devemos desistir nas primeiras braçadas dos nossos sonhos, mas sempre temos que insistir se temos a convicção e o amor e a certeza de que estamos no caminho certo. Vale a pena insistir. Os discípulos de Jesus, Pedro, o que foi os primeiros chamados, Tiago e João, estava fazendo aquilo que ele amava, e estava fazendo aquilo que eles faziam de melhor, pescando a noite toda, não apanharam nada. E Jesus, naquela manhã, estava iniciando, quem sabe, ou fazendo a sua missão de mestre, né, de bom ensinador. E de repente a multidão comprimia, e tinha 2 barcos. E o que é mais interessante é que, dentre os 2 barcos, Jesus escolhe o barco de Simão, louvado seja Deus, ou o barco em que Simão estava pescando, né? E ele entra ali, e os discípulos estavam lavando, ou os pescadores até aquele momento estavam lavando as redes, limpando as redes para estar guardando. E Jesus lhe dá uma ordem de se afastar. Naquele primeiro momento, Jesus estava se afastando daquela multidão que comprimia,
que é interessante é Jesus tendo a multidão para ouvir e ele queria se afastar. Hoje estamos vivendo em uma geração que gosta de multidão, que gosta de falar para a multidão, que o seu ego vai lá para cima quando prega ou fala do amor de Deus para multidões. E estamos vendo Jesus aqui fugindo da multidão para ter um particular com Simão Pedro. Em outra ocasião, Jesus também fugia da multidão para ter um particular com a mulher samaritana. Então, muitas vezes, não é a quantidade, mas a necessidade que faz com que venhamos estar falando algo específico para A ou para B naquele momento, mais do que para uma multidão que ouvia os ensinamentos de Jesus. Então ele nos ensina como um bom mestre sempre. Não é a quantidade, mas a qualidade. E aqueles que realmente necessitam, que precisam daquela palavra, daquela ajuda naquele momento, é que nós devemos socorrer, que nós devemos ajudar. E Pedro, de bom grado, com as suas experiências de pescador, limpando as suas redes, quem sabe costurando, refazendo para ir descansar e para na noite seguinte ir ao mar para pagar suas contas e para sustentar sua família e pescar novamente. Mas ele não hesitou, ou pelo momento hesitou, disse a Jesus acerca de que tinha passado a noite todinha no mar alto e não tinha pego nada, mas sobre a palavra dele, ele iria lançar as redes. Então, o primeiro momento é a questão do afasta. E pouca gente quer se afastar e a gente muitas vezes paga um alto preço. Mas todas as vezes que tive a oportunidade de me afastar um pouco nessa caminhada cristã, foi todas as vezes que mais evoluí enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto ser humano. E olha que foi 3 vezes que eu tive esse afastamento forçado. E a Bíblia faz tanta comparação do homem e a águia. E a própria águia, ela tem esse tempo de se afastar para trocar as penas. E na sua trajetória de vida ela tem esse tempo de exclusão. E a gente, como um ser social que gosta de estar entre as pessoas, que gosta de compartilhar experiências, muitas vezes não queremos nos afastar, mas se faz necessário se afastar, rever conceitos, traçar ou retraçar novos planos, novas metas. Talvez aquilo que estávamos fazendo não era aquilo que realmente Deus queria para nós, ou Deus quer para nós, que é algo mais profundo. Olha o exemplo de Ezequiel 47, sobre o rio de águas profundas. No primeiro momento, as águas estavam nos artelhos, nos dedos, né, dos pés. No segundo momento, quando se afasta da beira do mar, ou do mar morto, 1000 côvados, cerca de 450 metros, a água já está no joelho, e Deus manda naquela visão ele se afastar mais 1000 côvados, as águas já estão no lombo, aí já vai 900 metros, e aí Deus manda afastar mais 1000 côvados, as águas, ele já não consegue mais, porque ele já está nadando, e aí já está totalmente na dependência de Deus. É um exemplo clássico dos 4 níveis de afastamento. As águas de Deus, as águas purificadoras de Deus, ela tem um poder enorme de limpar todo o sal, limpar toda a impureza, limpar tudo aquilo que a gente tem de experiências que a gente acha que
que é tudo para nossas vidas. No caso de Pedro, a experiência da pesca; no caso nosso, a experiência do cotidiano, do profissional e etc. Muitas vezes a gente tem que desfazer da gente mesmo para entrar na dependência de Deus, na dependência de Jesus, para a gente estar num nível mais elevado, mais profundo, mais na dependência de Deus. E olha que Deus é esse ser que gosta que a gente viva na dependência dele. Então, afastar-se se faz necessário. Se a gente for observar o ministério de Jesus, foi 33 anos e meio. A gente sabe dele até os 12 anos, e aí depois ele se afastou. E quando a gente veio falar de Jesus, ou as escrituras falam de Jesus, já está com 30 anos de idade. Então ele teve esse tempo de aprendizado. Se vê Saulo de Tarso se converte no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e até o capítulo de número 13 de Atos dos Apóstolos, quando ele faz a sua primeira viagem missionária, já se vai 14 anos de exclusão, de afastamento, para estar aprendendo das coisas de Deus e traçando tudo o que Deus queria para a vida dele. A gente vive numa sociedade imediatista, em que queremos tudo para ontem, não é nem para amanhã, é para ontem. Mas o que nós temos de Deus e o que Deus tem para nós não é dessa forma. A gente precisa de um tempo. Não é que Deus seja um pai pobre, ou não é que Deus seja um Deus limitado. É nós que somos muito limitados. E que, quem sabe, se Deus se revela de uma vez para nós, a gente acaba enlouquecendo ou acaba se perdendo no meio da trajetória. E muitas vezes Deus vai se revelando a sua graça aos poucos, mas ele só revela a sua graça aos poucos quando a gente consegue se afastar e tirar esse tempo para Deus, tá? E viver na dependência de Deus totalmente é o que ele quer para as nossas vidas, como eu citei o exemplo de Ezequiel 47, as águas purificadoras que descem direto do altar de Deus. Então Pedro, sobre a palavra de Jesus, colocou as redes que estava limpando, que estava costurando, e se afastou junto com Jesus. E lá no mar alto, Jesus manda ele lançar a rede para para um lado. Quem sabe Pedro, na sua experiência de pescador, poderia questionar com Jesus: não, Jesus, o vento desse lado está ruim para colocar a rede. Não, Jesus, eu passei a noite toda e já coloquei a rede nesse lugar. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, a nossa experiência de vida serve só como esterco quando estamos totalmente na dependência de Deus. Ele não precisa de ajuda humana, ele não precisa de ajuda nossa. Ele quer tão somente que a gente se volte para ele, se entregue para ele inteiramente e tenha fé, persista, nunca desista, acredite nos seus sonhos, invista nele. E não é porque dessa vez não deu certo que não era a vontade de Deus, muito pelo contrário. Deus quer que a gente persista, insista, para que possa alcançar da parte dele o resultado, não que nós pensávamos, mas 1000 vezes melhor do que aquilo que a gente imaginava. Deus tem sempre o melhor para as nossas vidas. Então, o primeiro ponto é se afastar. E o segundo ponto, o mar alto. Esse mar alto é onde Deus revela as maravilhas dele, o poder dele para as nossas vidas quando estamos totalmente na dependência dele. Foi assim com Pedro. Lançou a rede, grande quantidade de peixe, o mar, o barco vinha a pique, e aí ele já mostrou aquela maravilha aos outros pescadores, e com certeza aquele testemunho impactou a vida de todos que ali estavam. Foi assim com Daniel, quando se excluiu de viver o que
O jovem da sua época assim o fazia e viveu uma vida diferenciada para Deus, de buscar Deus 3 vezes ao dia, de não se alimentar com as iguarias do Egito, de não beber com as coisas do Egito. E Deus revelou coisas extraordinárias para Daniel e que na revelação bíblica está se cumprindo na nossa vida hoje, as 70 semanas de Daniel. Foi assim na vida de José do Egito, no Mar Alto, quando seus irmãos não compreendiam. Tem outra coisa aí muito linda também nesse quesito do Mar Alto. A gente não precisa de autoafirmação de ninguém, de autoajuda de ninguém. Quando se investe em educação, poucas pessoas vão te apoiar. Quando se investe em crescimento pessoal, poucas